Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor, e estamos felizes em podemos chegar à sua casa e assim apresentarmos este culto de adoração ao Senhor para você, neste novo dia, neste novo domingo, nesta nova semana que o Senhor está nos concedendo. Tenha certeza que Deus conduziu a sua vida na semana que passou e tenho certeza também de que Ele continuará conduzindo a sua vida nesta nova semana na presença dEle. Precisamos sempre contar com a direção do Senhor, a fim de que a nossa vida esteja cada vez mais próxima e em comunhão com Ele. Não é o fato de exercermos ou exercitarmos cargos ou exercitarmos atitudes religiosas que vai fazer com que a nossa vida esteja em comunhão com o Senhor.
É a vida presente de Jesus em nós que nos leva a uma comunhão, a uma vivência lado a lado com o Senhor, e esta vivência com Cristo se manifesta em nossas relações diárias, no nosso cotidiano, naquilo que fazemos. É exatamente por isso que o Senhor Jesus, orando por nós, ele pôde pedir algo importante, fundamental para a nossa vida e a nossa caminhada com o Senhor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, a palavra do Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor sabe, e Ele assim nos ensina, que a nossa comunhão com Ele é mantida pela nossa santificação, por uma vida separada, por uma vida que está dentro dos padrões estabelecidos pelo Senhor. Esta vida precisa estar calcada na verdade, isto é, a palavra da verdade do Senhor, a palavra que nos ensina e que nos mostra como devemos viver. E é a partir da presença do Senhor em nosso coração, da santificação promovida por Ele, no entendimento da sua palavra, é que podemos então viver de uma forma que agrada ao Senhor. Forma essa de viver que é percebida por aqueles que estão ao nosso redor. Não é alguma coisa artificial ou meramente de práticas litúrgicas e religiosas, mas é uma vida que se assemelha com o Senhor por estar em comunhão com Ele, e vida que se manifesta na igreja, nos cultos, é uma vida que se manifesta no nosso trabalho, no nosso cotidiano, porque não é uma simples separação de tempo para cultuar, mas é uma vida inteira posta nas mãos do Senhor em comunhão com Deus e que mostra a presença do Senhor por onde passamos. Que seja assim em sua vida, que seja assim no seu dia a dia, que seja assim neste novo domingo e na semana que o Senhor está nos concedendo. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Pai que nos abençoe neste culto, em tudo aquilo que vamos fazer aqui nessa hora. Vamos falar com o Senhor. Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, por este momento de culto de adoração ao Senhor. Permite, ó Deus, que possamos ser ouvidos pelo Senhor em nossas orações, em nossas súplicas, mas também, ó Deus, fala ao nosso coração, por meio da Tua palavra, que o Senhor então esclareça o nosso coração, nos desafie a novas posturas, que o Senhor então nos leve a fazer o melhor, uma vida em comunhão e que mostre Jesus. Não apenas quando em ato de culto, mas que possamos mostrar Jesus e a nova vida que Ele nos dá em todos os momentos desta nova semana. É a oração que fazemos no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos.
és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Olá, bom dia. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. E nessa manhã nós vamos avaliar a lição de número 4 de nosso currículo, de nossa grade, e tem como título Quando a Adversidade é Decepção. Quando a Adversidade é Decepção, escrita pela educadora Lina Silvana. Mas eu gostaria de tomar a liberdade de dar um outro título, para essa lição. Vencendo a Adversidade com a Sabedoria. Vencendo a Adversidade com a Sabedoria. Esse texto fala, ou a lição trata, de Josué. Em nossa escola bíblica dominical desse período, temos avaliado a adversidade à luz da experiência de vida de diversos personagens bíblicos. E o personagem de hoje é Josué. E esse texto, portanto, nos leva a compreender de uma forma mais adequada que as adversidades chegam, mas elas podem e devem ser vencidas a partir de uma atitude de sabedoria, de busca constante da sabedoria para enfrentarmos essas adversidades e tirarmos, sim, proveito destes momentos difíceis como aprendizado para a nossa vida. O texto base dessa lição está no capítulo 9 do livro de Josué e eu destaco os versos 14 e 15, que dizem assim: Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim, Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. E depois, no verso 18, diz assim: Mas os israelitas não os mataram, pois os líderes da comunidade lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel. E toda a comunidade passou a criticar os líderes. Josué e os líderes não pediram conselho ao Senhor e depois foram criticados em função da decisão tomada. Josué é um dos personagens mais interessantes e mais agradáveis do Velho Testamento e de toda a Bíblia. Josué tem o seu livro que narra os principais feitos, os principais trabalhos realizados por esse líder do povo de Deus. E da vida dele, da história deste homem, basicamente concentrada no livro que leva o seu nome, mas também com aparições em outros momentos do Pentateuco, especialmente na narrativa da caminhada do povo pelo deserto, notadamente em Números e Deuteronômio, nós vemos Josué aparecendo e Josué tendo uma participação muito significativa, marcando assim a história do povo de Deus, especialmente no que diz respeito à caminhada do Egito até a tomada e a posse da terra prometida. Nesta lição, queremos destacar então os pontos fundamentais que norteiam a ideia e o sentido, portanto, deste estudo.
Primeira ideia é que devemos aproveitar todas as oportunidades para aprender. Devemos aproveitar todas as oportunidades para aprender. Josué é marcado por uma característica muito interessante. Josué procurou aprender o máximo possível. Ele teve o privilégio de estar próximo de Moisés e com Moisés ele aprendeu como liderar o povo de Deus. Ele pôde ver Moisés ali em meio a situações muito difíceis, a situações muito confrontadoras. Ele pôde aprender a ter paciência, cuidado, mansidão, a depender de Deus. Ele teve em Moisés o seu professor, o seu mentor, e ele pôde aproveitar. Esteve lado a lado com Moisés em vários momentos, procurando aprender o máximo possível. Isto é uma lição para nós. Para estarmos preparados para os momentos decisivos, cruciais de nossa vida, precisamos ter uma bagagem conosco. E essa bagagem nós alcançamos quando aproveitamos oportunidades para aprender. Aprender de pessoas mais experientes, aprender fazendo cursos, aprender lendo, aprender observando o mundo ao redor, aprender, aprender e aprender. Isso nos dá condições de enfrentar as adversidades, as lutas, as perguntas, os questionamentos da vida, os momentos decisivos que vão exigir de nós respostas e precisamos ter essas respostas a apresentar. Josué, portanto, aprendeu ao lado de Moisés e das circunstâncias vividas por este líder do povo de Deus. Lições importantes que foram decisivas quando ele assumiu a liderança do povo de Deus. Segunda coisa que nós vemos nessa lição é que confiar traz segurança e vitória na adversidade. Josué pôde aprender a ter confiança e ele pôde então aplicar essa segurança em sua vida, garantindo vitória, portanto, na sua jornada. No início do seu livro, quando ele assume a liderança do povo de Deus, depois da morte de Moisés, ele recebe como orientação do Senhor a necessidade de andar nos caminhos do Senhor, ser corajoso, ser ousado e ser corajoso também. Josué então pôde entender que enfrentaria adversidades, enfrentaria lutas, mas ele deveria estar seguro de que a vitória viria pelo Senhor. Não foram poucos os obstáculos que Josué teve de enfrentar. Ele enfrentou momentos difíceis, logo que assumiu a liderança do povo, ele teve os desafios grandiosos de atravessar o Jordão e assim o fez a pé enxuto, assim como no passado Moisés havia liderado o povo na travessia do Mar Vermelho a pé enxuto também. Josué liderou o povo de Deus na grande conquista de Jericó e da maior parte da terra de Israel. Josué pôde estar sempre seguro em Deus, sempre confiante no Senhor, e isso garantiu a ele a vitória. Garantiu que em cada adversidade enfrentada ele pôde experimentar sempre a vitória. Mas Josué também aprendeu uma outra lição, uma outra importante lição. Ele aprendeu que desviar os olhos do Senhor sempre traz problema. No texto lido, nós vemos que Josué, e você pode aprofundar a leitura de todo o capítulo 9 do livro de Josué, nós vemos Josué envolvido numa espécie de uma trama, numa mentira. Ele estava conquistando as terras junto com o povo de Deus e os gibeonitas resolvem então enganar Josué. Criam um plano muito bem elaborado para a preservação de suas vidas, mas isso contrariava, portanto, a vontade de Deus. Josué então recebe essas pessoas, esses emissários, que contam uma história muito interessante para ele, e Josué e os líderes do povo acreditam naquela história. Eles não consultam o Senhor. Naquele momento, Josué entendeu o seguinte: bem, eu já tenho desenvoltura, eu já sou razoavelmente capaz de liderar, de tomar decisões sozinho, já tenho sabedoria devida para isso. E o que acontece? Ele comete o erro. Ele cai numa história que não é verdadeira e por isso enfrenta a crítica do povo e a desaprovação de Deus também. Josué então entende uma preciosa lição que é acrescentada a ele, além de todas as outras que ele já tinha recebido.
nunca devemos deixar de consultar o Senhor. Nas questões pequeninas e nas questões gigantescas, Josué aprendeu que é necessário sempre consultar o Senhor. Josué pôde então entender que é necessário tomar cuidado com armadilhas que podem nos levar a enfrentar adversidades. A autora aqui destaca algumas dessas armadilhas que muitas vezes nos desviam de ouvir os conselhos de Deus. A falta de tempo para Deus, a tecnologia que toma conta e toma o lugar de Deus, os métodos ilícitos que se tornam cada vez mais comuns em nosso dia a dia, a falta de compromisso com a família, a ausência da igreja, da comunhão com o Senhor, dentre várias outras situações que levam risco à nossa vida espiritual. Mas o que deve ficar gravado aqui nesse encerramento de nossa lição é que Josué, em todo o tempo, humildemente se colocou na condição de alguém que estava aprendendo, buscando sabedoria para melhor servir ao Senhor. Você tem agido dessa maneira? Tem buscado sabedoria? Tem ouvido? Tem estado cada dia mais próximo do Senhor? Quanto mais sábio, mais próximo do Senhor. Quanto mais experiente, mais dependente do Senhor. Quando enfrentamos as adversidades com sabedoria acumulada, sabedoria dada pelo Senhor, nós podemos então vencer e podemos avançar para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida grande e ricamente. Amém.
seja o Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a você e que você lembra. Quem sabe por hoje você tem a oportunidade. Quero agradecer a você que tem participado dos esforços, dos trabalhos, dos projetos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis através dos seus dízimos e de suas ofertas. Cada recurso que tem chegado tem sido encaminhado para o seu destino, para missões, para o trabalho da igreja, da evangelização, para tudo aquilo que é necessário. Então queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade, desejando que Ele esteja recompensando, abençoando e ampliando a sua graça e toda a provisão que Ele tem para o seu coração, para a sua vida. Por isso, estamos disponibilizando em nossa tela, estamos disponibilizando assim o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta, o nosso CNPJ e também o QR Code, para que você possa assim colher as informações bancárias de nossa igreja. Nossa oração é que o Senhor Deus esteja cuidando de sua vida, suprindo e recompensando a você por sua fidelidade, por seu amor e pela sua atuação na obra e no reino de Deus. Que o Senhor o abençoe de uma maneira toda especial, é a nossa oração. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
A verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira comunhão com Deus. Nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para o texto do Salmo 15. Salmo 15, neste Salmo de Davi, nós temos assim uma indicação muito interessante sobre a vida daquele que verdadeiramente se encontra em comunhão com o Senhor. Não apenas sobre critérios meramente religiosos ou litúrgicos cerimoniais, mas pela vida, pelo cotidiano, pelas práticas diárias, é possível perceber se há uma vida transformada e em comunhão com o Senhor ou não. Existem muitas pessoas que são religiosas, que estão diariamente nas igrejas, nos templos, nos seus lugares de culto, que conhecem muito a respeito de filosofia da religião, de teologia, de tantas outras coisas. Mas não é por isso e nem por esse padrão que seremos avaliados por Deus. Podemos até ser avaliados positivamente pelos olhos humanos, mas os olhos de Deus verificam outras questões e, portanto, segue um outro critério. Neste salmo nós percebemos que não é a nossa mera declaração de religião, esta ou aquela, mas é a forma como nós vivemos, a maneira como nós evidenciamos a nossa comunhão com Deus é que vai determinar se estamos ou não de verdade na presença do Senhor. Se estamos de fato no templo do Senhor, no templo espiritual, não físico, mas no santuário espiritual do Senhor, no monte do Senhor, o monte não físico, mas o monte espiritual do Senhor. Então vamos a este salmo, vamos ao salmo de número 15 e vamos ver o que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesta manhã. Diz assim o Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo, que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Amém. Quando olhamos para esse texto, ele parte de duas perguntas fundamentais. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Essas duas são imagens que apontam para uma proximidade com Deus. Em outras palavras, é o que o salmista está dizendo. Quem é que pode ser visto? Quem é que pode ter a certeza, a garantia de estar bem pertinho do Senhor? Quais são as evidências que apontam para uma vida que está em comunhão, ao lado próximo do Senhor? Quais são os critérios avaliados pelo Senhor para que a comunhão se estabeleça e a presença real do Senhor se faça na vida e no coração e possa ser visto por todos os que estão ao seu redor? Querido, querida, estar na presença de Deus, servir ao Senhor, ser filho de Deus, ser um cristão, implica em compromissos éticos e morais. Implica na vivência de uma vida nova com o Senhor. Muitas pessoas se declaram religiosos, né? Muitas pessoas ficam muito felizes pelo fato de estarem todos os dias na igreja, de lerem a Bíblia com frequência, de darem ofertas, de falarem novas línguas ou coisas ou outras evidências sobrenaturais. Mas muitas vezes esquecem da manifestação de Jesus Cristo em sua vida cotidiana. E muitas vezes tudo isso se manifesta num domingo, num ato de culto, mas durante a semana a vida está caminhando numa outra direção completamente diferente e oposta daquela proposta pelo Senhor e que evidencia aquele que verdadeiramente anda na presença do Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem poderá morar no teu santo monte? E aí Davi começa a apresentar algumas evidências do dia a dia, do cotidiano, e que podem e devem ser avaliadas pelo seu coração,
Não sobre o outro, mas sobre você mesmo. Não se outra pessoa está assim, vivendo de acordo com o que a palavra do Senhor está dizendo, mas verificando se você está vivendo de acordo com o que ensina a palavra do Senhor. Então o salmista Davi diz assim: quem vai morar no tabernáculo? Quem vai morar no santo monte de Deus? Primeiro, aquele que vive com integridade. Aquele que vive com integridade. Querido, aqui a integridade, minha querida, é a ideia de ser inteiro, sem quebra. Alguém que verdadeiramente tem uma sequência de vida equilibrada, de uma vida correta diante do Senhor. Não uma vida que ora está ao lado do Senhor e ora não. Não uma integridade falsa, de domingo uma vida e durante a semana outra completamente diferente. Aponta para honestidade, aponta para uma vida correta, para uma vida irrepreensível diante do Senhor e uma vida irrepreensível diante das pessoas que estão ao redor. Habitará na presença do Senhor, está na presença de Deus, em comunhão com o Senhor. Aquele que leva uma vida íntegra, aquele que pode ser identificado como alguém que vive com integridade, aquele que pratica a justiça, isto é, aquele cuja justiça não oscila em favor do momento, ao sabor da circunstância, é correto e é correto. Não está vivendo uma vida de justiça falsa, que se vende, que se adequa, que se ajusta ao momento ou às próprias conveniências. É uma vida de prática de justiça, de integridade, de justiça e de verdade de coração, sinceridade, verdade, uma vida que realmente é confiável. Habitará no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor, no monte do Senhor, aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade do coração, cujas palavras são confiáveis, as palavras realmente trazem confiança, que podem ser consideradas palavras dignas de toda aceitação. Você tem vivido assim? Esta tem sido a evidência da sua vida? Você tem demonstrado isso por andar com o Senhor? Mas Davi também vai além e ele diz assim: habitará no tabernáculo e no monte do Senhor aquele que não difama com a língua, aquele que não difama com a língua, aquele que não fala mal, aquele que não desacredita, aquele que não mancha reputações. Poderíamos traduzir isso por uma palavra muito desagradável, feia, mas que é a realidade, que é a fofoca, não é isso? A maledicência. Muitas pessoas se aplicam nisso, em manchar reputações, em manchar vidas, em desacreditar pessoas, ou numa expressão que é muito conhecida hoje em dia, em desconstruir pessoas, não é isso? Muitas vezes para atender necessidades, preocupações e interesses medíocres, escusos, pequenos. Então, por causa de uma coisa pequena, de uma disputa mínima, a pessoa é capaz de destruir a reputação de alguém, de espalhar falsas informações ou de se aplicar em fazer com que a pessoa seja desacreditada por todas a partir de uma impressão pessoal ou de um interesse pessoal. A palavra de Deus diz que esse não vai habitar na sua presença, esse não está em comunhão com ele, aquele que não difama com a língua, aquele que não faz mal ao próximo. E não está dizendo aqui, nem está classificando aqui amigo, mas ao próximo. E o próximo pode ser amigo ou inimigo. O inimigo pode estar próximo de nós. A pessoa que julgamos ser nossa adversária, nosso inimigo, pode estar pertinho da gente. É também o nosso próximo. Então diz assim, que não faz o mal ao próximo. Aquele que não causa o mal, que causa sempre o bem, que trabalha sempre pelo bem, que está sempre estendendo coisas boas àquele que está próximo, seja ele quem for.
fazendo o bem, porque a palavra do Senhor nos diz que se sabemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. E a Bíblia também nos diz que nós, o próprio Senhor Jesus diz que nós não devemos saudar apenas aqueles que nos saúdam, não devemos cumprimentar, orar e amar apenas aqueles que são próximos de nós, mas devemos fazer isto conforme as palavras do Senhor Jesus, com aqueles até mesmo que se declaram ou parecem ser nossos inimigos. Estará na presença do Senhor aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e que não calunia o seu amigo. Isto é, não acusa sem fundamento aquele que está próximo, aquele que está com ele no caminho. Querido, se implica essa amizade, implica aqueles que estão conosco de uma forma ou de outra no caminho. É aquele que não calunia o seu irmão em Cristo na igreja. É que não levanta acusações contra o seu irmão na própria igreja, no próprio corpo de Cristo. Que não usa a sua palavra e nem recursos outros para caluniar, para difamar, para fazer o mal. Estes que assim praticam não estarão na presença do Senhor. Evidenciam falta de comunhão com o Senhor. Aqueles que usam o WhatsApp para levantar dúvidas sobre o seu irmão, telefone para telefonar, para contar coisas, acontecimentos que afetaram a ele, mas ele quer contaminar outras pessoas, ele quer caluniar, ele quer difamar, ele quer aliados para isso. Pega o telefone e liga, olha, aconteceu isso comigo, fulano não vale nada porque ele fez isso. E a pessoa do outro lado diz assim, mas eu não consigo perceber isso. Não, mas ele é mesmo, é uma pessoa que não vale nada. E a outra pessoa acaba acreditando, e às vezes é um irmão em Cristo. Às vezes é um irmão que está na caminhada, às vezes é alguém bem próximo de você. Aquele que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia o seu amigo, este estará em comunhão com o Senhor. Mas o salmista vai mais além, diz assim, estará no seu templo, no seu tabernáculo e também no seu monte, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, isso é, olhos que não se alegram com aquilo que está errado. Aquele que olha para aquilo que está errado e despreza o erro, está na comunhão com o Senhor. Mas aqueles olhos que se alegram, que se satisfazem em ver coisas erradas, que se satisfazem em ver uma injustiça, que se satisfaz e se alegra em participar de um conluio, de uma fofoca, de uma calúnia, de espalhar uma difamação, de participar da exclusão de alguém, de afastar alguém, de simplesmente consentir com os seus olhos no erro que está sendo cometido, sabendo que aquilo está errado. Esses evidenciam que não estão na presença do Senhor. E muitas vezes a aprovação com os olhos não significa participar diretamente, uma mera omissão, mas a omissão também é pecado. Muitos olham e simplesmente nada fazem, simplesmente nada dizem, simplesmente olham para outro lado, fugindo de algo que já viu e que sabe que está errado. Mas ainda assim nada fazem. Eu não quero me envolver, não quero participar, não quero me queimar com as pessoas. Então é mais fácil virar o olho, mas sabendo da situação. O Senhor diz que aqueles cujos olhos rejeitam o desprezível, aquilo que é errado, esses estão em comunhão, esses estão presentes, esses estão na minha presença. Mas diz assim, aqueles que reprovam o erro com os olhos, mas que também honra os que temem o Senhor, que dão honra àqueles que estão agindo corretamente. Muitas vezes, numa situação, alguém olha e vê onde está o erro e onde está o acerto. O erro está com um amigo, o erro está com uma pessoa próxima, o erro está com alguém que é, digamos assim, do seu grupo, não é isso? E aquilo que está certo está com o outro, que talvez não seja tão amigo. E aí o que faz? Une-se àquele que é amigo, porém errado. E aí a palavra do Senhor está deixando claro que honra aqueles que temem o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos chamados a honrar aqueles que devem ser honrados. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo.
não podemos oscilar na nossa decisão em relação a isso. Isso determina a nossa condição espiritual. E diz mais: estará no meu santuário, na minha presença, aquele que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. A palavra firme. O Senhor Jesus nos ensinou: o nosso dizer deve ser sim, sim, não, não. São palavras vazias e vagas que vão para frente e voltam para trás. Há muitas pessoas que declaram apoio e tiram apoio, que se dizem presentes e estão ausentes, pessoas que afirmam uma coisa, daqui a pouco voltam atrás, pessoas que falam ou assumem um compromisso e daqui a pouco, percebendo as implicações disso, pulam para trás novamente. Isso não é correto e isso não é considerado válido para o Senhor. Se temos uma posição, se podemos fazer, se podemos realizar, se assumimos um compromisso, isso implica em manter esse compromisso, porque isso honra o nome do Senhor. Mas Davi avança e caminha para o encerramento desse salmo dizendo: aquele que não empresta o seu dinheiro exigindo juros. Muitas vezes, diante da necessidade do irmão ou do próximo, nasce o desejo de uma aparente ajuda, mas na realidade é a busca de uma vantagem futura. Ficar devendo um favor, ficar devendo uma situação ou outra, abrir a porta para outras oportunidades. Nem sempre o empréstimo aqui é de dinheiro, mas muitas vezes esse empréstimo aqui implica em outras questões com vistas à vantagem lá na frente. O cristão age em benefício do seu próximo sem olhar vantagens, sem buscar vantagens, sem querer auferir lucros em função disso. Mas o salmista diz também que aquele que não recebe suborno contra o inocente estará na minha presença. Não recebe suborno contra o inocente. Esse suborno também não é só dinheiro. Esse suborno não implica apenas em receber dinheiro, mas é alguém que fica contra o justo por uma conveniência, por algum tipo de vantagem, por algum tipo de situação que vai favorecer a ele, sabendo que está agindo errado, que está indo contra o inocente e favorecendo o injusto. É quando você sabe que está certo, mas você, por causa de vantagens, de conveniências, fica ao lado do outro, do injusto, daquele que está oprimindo aquele que você sabe perfeitamente é o inocente na questão. Quem age dessa maneira não pode e não está na presença do Senhor, não está em comunhão com o Senhor, como afirma a palavra do nosso Deus. Aquele que agir assim nunca será abalado. Aquele que cumprir isso que a palavra do Senhor está ensinando, nunca será abalado. A vida estará firme, um testemunho equilibrado, correto, apreciável aos olhos, um testemunho que mostrará a presença firme do Senhor sobre a nossa vida. Mas há um detalhe: tudo isso é possível quando Jesus está presente em nosso coração. Quando Jesus não está presente no coração, a intenção do coração é sempre agir e acaba concretizando aquilo que é contra o Senhor. Mas quando Jesus está presente de fato em nossa vida e em nosso coração, Ele nos leva, Ele nos capacita para uma vida de santidade e comunhão com o Senhor. E a partir daí, o nosso coração busca agir da maneira que agrada a Deus e não a maneira que agrada a nossa carne, ainda comprometida com uma vida distante do Senhor. Meu amado irmão, para onde o seu coração está te levando? Para que caminhos? O que a sua língua está coçando para dizer a respeito do próximo? As suas atitudes, as suas escolhas, decisões, você tem apoiado a injustiça? Você tem apoiado aqueles que são injustos? Você tem deixado de lado aqueles que temem verdadeiramente ao Senhor por causa de amizade, parentesco ou qualquer outro compromisso? Você tem feito coisas boas, tem ajudado, dado sequer uma carona no seu carro com vistas a uma vantagem mais à frente? Como é que está o seu coração diante disso, meu querido irmão? Saiba que tudo isso aponta para a verdade da vida que levamos diante de Deus. Se ela realmente está em comunhão com o Senhor, ou se ela está vivendo uma vida distante,
religiosa, é verdade, mas distante do Senhor. Quero convidar você nesta manhã a examinar o seu coração e a verdadeiramente responder para você mesmo: eu estou na presença de Deus, eu estou em comunhão com o Senhor, à luz do que a palavra de Deus falou ao meu coração nessa manhã. Se houver dúvida, querido, é momento, querida, de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar? Pai, neste momento queremos pedir que com a ajuda do Teu Santo Espírito possamos verificar o nosso coração e possamos verificar se verdadeiramente estamos ou não em Tua presença. Que o Senhor possa, ó Deus, com todo o Teu poder e com toda a autoridade, nos levar à Tua presença, que possamos ser humildes à Tua correção. E não apenas à correção, mas ao acerto de nossa vida, pela presença e atuação do Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Chegamos ao final do culto desta manhã e o nosso desejo é que você tenha sido abençoado pelo Senhor, que você tenha agora um bom domingo com a sua família, um bom almoço, descanso, alguma outra atividade e mais tarde às 19 horas estaremos juntos mais uma vez, louvando o Senhor, bendizendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que você possa seguir o caminho da comunhão com o Senhor, que a sua vida possa demonstrar em todos os momentos e por onde você passar, que Jesus está presente em sua vida, em seu coração. Que Deus o abençoe e até a noite, até às 19 horas, quando estaremos juntos adorando e cultuando o Senhor. Até lá!